não dar nem resposta. Eu pensei na fuga esconder-me e longe de ti, mas tua força venceu e ao final eu fiquei seduzido. É difícil agora viver sem saudades de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Ó Jesus, não me deixes jamais caminhar solitário, pois conheces a minha fraqueza e o meu coração. Vem ensina-me a viver a vida na tua presença, no amor dos irmãos, na alegria, na paz, na união. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Minha voz, te amarei, Senhor. Força. Te amarei, Senhor. Pode ser melhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria. Te amarei, te amarei. Eu só encontro a paz e a alegria. Bem perto de ti. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa noite a todos. Hoje a nossa igreja está em festa. De um lado nós temos decoloridos, do outro lado nós temos o João. Deus se alegra com a nossa paróquia tão diversa, segundo os dons e carismas, e hoje se junta para celebrar tudo aquilo que Deus tem feito. Por isso nos coloquemos hoje na presença de Deus e peçamos nesta Eucaristia a graça da perseverança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão. Reconheçamos, queridos irmãos, ser pecadores para celebrarmos dignamente os mistérios de Deus. Eu te
convido no início desta celebração eucarística a silenciar o seu coração, se colocar na presença deste Deus que é todo-poderoso, inclina um pouco a sua cabeça. Se te ajuda, feche os teus olhos e abra o seu coração para o amor que Deus tem a derramar sobre a sua vida. Eis-nos aqui, Senhor, dispostos à reconciliação contigo. Perdoa-nos, Senhor, se durante esta semana saiu uma palavra maldizente da nossa boca. Perdoa-nos, Senhor, se nesta semana podíamos ter feito bem e não fizemos. Perdoa-nos, Senhor, porque não primeiramos no teu amor, não te colocamos em primeiro lugar na vida de oração, nas nossas práticas de piedade. Perdoa-nos, Senhor, porque o nosso coração ainda é orgulhoso, insiste em não perdoar. Dai-nos a graça, Senhor, de uma grande purificação dos nossos olhos, do nosso pensar, do nosso falar, a fim de que possamos ter livre acesso, Senhor, à vossa graça. Hoje, de coração contrito, Senhor, queremos nos arrepender dos nossos pecados pela vossa infinita misericórdia. Queremos nos reconciliar contigo. Por isso, abramos-nos os nossos corações e clamemos hoje a misericórdia do Pai. Senhor, piedade. Senhor, piedade. Cristo, piedade. Preciso voltar ao primeiro amor, voltar à intimidade contigo, Senhor, Senhor, piedade. Preciso voltar ao primeiro amor, voltar à intimidade contigo, Senhor, Senhor, piedade. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Com muita alegria, entoemos o hino de louvor, o Glória.
Nos louvamos, nos bendizemos, adoramos, nos glorificamos, nos anuncias por nossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, o Espírito Santo na glória de Deus Queremos hoje colocar nesta missa o cursilho masculino, também colocar os 15 anos do João, pela sua perseverança, por todos esses jovens que ficaram estes dias, essa semana, lá no Vale das Pedrinhas, fazendo a sua experiência com Cristo. Estive lá e vi a grandeza que Deus fez. Por isso, rezemos para que estes jovens perseverem no amor de Deus. Senhor nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais de conduzir os que firmastes no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Jó. O Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse: Quem fechou o mar com portas, quando ele jorrou com ímpeto do seio materno? Quando eu lhe dava nuvens por vestes e névoas espessas por faixas? Quando marquei seus limites e coloquei portas e trancas e disse: Até aqui chegarás e não além. Aqui cessa a arrogância de tuas ondas. Palavra do Senhor. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Cantemos. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Os que sulcam alto mar com seus navios, para ir comerciar nas grandes águas, testemunharam os prodígios do Senhor
e as suas maravilhas no alto mar. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Ele ordenou e levantou-se o furacão, arremessando grandes ondas para o alto. Aos céus subiam e desciam aos abismos, seus corações desfaleciam de pavor. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Mas gritaram ao Senhor na aflição, e Ele os libertou daquela angústia. Transformou em tempestade e bonança, e as ondas do oceano se calaram. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Alegraram-se ao ver o mar tranquilo, e ao porto desejado os conduziu. Agradeçam ao Senhor por seu amor e por suas maravilhas entre os homens. Cantemos, dai graças ao Senhor. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Dai graças. Eterna é a sua misericórdia. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o amor de Cristo nos pressiona, pois julgamos que um só morreu por todos, e que, logo, todos morreram. De fato, Cristo morreu por todos, para que os vivos não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, doravante, não conhecemos ninguém conforme a natureza humana. E, se uma vez conhecemos Cristo segundo a carne, agora já não o conhecemos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é criatura nova. O mundo velho desapareceu. Tudo agora é novo. Palavra do Senhor. Aleluia.
esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Assim, os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo, e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o mar e o vento obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar, queridos irmãos e irmãs. Talvez algum dia na nossa vida nós já paramos diante dos nossos pensamentos e dissemos assim: o que Deus está fazendo neste momento? O que Deus está fazendo agora? Essa pergunta veio em nossa mente, talvez por uma situação adversa na saúde de alguns dos nossos familiares. Talvez essa pergunta veio mediante uma confusão dentro da casa, entre os pais e os filhos, mediante a falta do emprego dentro da casa. Mas ainda esta pergunta pode ter vindo assim: o porquê que Deus não me ouve? O porquê que as coisas não mudam na minha vida? Padre, eu rezo, eu faço a novena do Divino Pai Eterno. Padre, todo ano eu vou lá em Paris, Cida do Norte, fazer lá a minha peregrinação, a minha oração. Eu sou devoto, eu faço promessa, mas parece que as coisas não mudam na minha vida, não mudam lá em casa. Às vezes parece que Deus está dormindo, parece que Deus não nos ouve. E aí, talvez nós começamos a blasfemar contra Deus. Vejamos este homem da primeira leitura, em hipótese alguma, questionou a Deus. Queridos, atenção. Mediante uma coisa negativa que pode acontecer na nossa vida, nós podemos tirar ali daquele mal um bem, algo positivo.
Vejamos que, às vezes, nós não paramos para pensar nisso. Sabemos que, sem Cristo, que é o Todo-Poderoso, nós vimos na leitura de hoje, Ele que é o Senhor do universo, o Senhor das fontes da natureza, Ele é o Todo-Poderoso e tudo pode na nossa vida. Lembramos que nós estamos vivendo neste tempo agora, onde Jesus está exercendo o seu mandato profético, sacerdotal. Jesus, que é o missionário por excelência, ora ele está na região das montanhas, ora está debaixo lá das parreiras de uvas, falando de suas parábolas. Hoje vemos Jesus, que evangeliza, que fala agora em meio aos lagos. Eis que Jesus hoje está lá no lago de Genezaré. Eis que agora despede a multidão e segue na barca com os seus discípulos para chegar às margens. Eis que nesse pequeno tempo vem um vento forte. De repente vêm as ondas e a água começa a entrar na barca. Não podemos esquecer que Jesus estava dentro da barca. E aqui, quando nós falamos barca, vamos falar daquilo que se refere à igreja e à nossa vida. Quando Jesus está na barca, a barca não afunda. Quem é que vai? Quem é que vai? Quem é que vai nesta barca de Jesus? Quem é que vai? Jesus estava ali. No entanto, São Marcos relata que Jesus estava dormindo. Ainda tinha um travesseiro. Ora, nós podemos pensar então que Deus dorme, né? Que Deus está dormindo, mediante as nossas dificuldades, as nossas tribulações. Em outra passagem nós ouvimos que Ele é o guarda de Israel. Ele não dorme e nem cochila. E hoje quem é o novo Israel? Nós somos o novo Israel, o povo de Deus. Queridos, Jesus estava na barca, acorda, não preocupado com a água que estava entrando ou com a ventania, porque Ele é o Criador de todas as coisas em Deus. A preocupação de Jesus era com os discípulos, com os apóstolos, que estavam com Ele e ali tiveram medo. Jesus então vai interrogar. Antes eles se questionam e questionam Jesus. Ora, parece que não se importa. Como não se importa? Lembramos do plano salvífico de Deus, que manda o seu Filho unigênito para nos salvar. Ele que assumiu a nossa condição humana desde o princípio. Jesus, mediante a preocupação deles, diz: silêncio, cala-te. E olha que às vezes na nossa vida nós não conseguimos silenciar, não conseguimos calar. É preciso calar o nosso querer. Às vezes queremos fazer as nossas vontades. Não dizemos se pela permissão de Deus, se da vontade de Deus for, se Deus quiser. Vamos esquecendo disso. E queremos às vezes agir ao nosso tempo. Sofrerei as demoras de Deus aqui. O meu prêmio na terra é o Senhor. Não sabemos esperar a demora de Deus. É preciso esperar. Cala-te. Silêncio. Deus não nos fala no furacão da nossa vida. Deus fala na brisa, suave. Um copo que está até a boca cheio
Não tem como colocar nada mais. Agora, se há um espaço neste copo, tem como colocar ainda. Precisamos, às vezes, na nossa vida, dar espaço para Deus agir na nossa vida. Queridos, Jesus faz o vento cessar e pergunta para os discípulos: por que são tão medrosos? E eis que ele hoje te pergunta: quais são os seus medos? Porque nós não podemos ser escravos dos nossos medos, que nos acorrenta, que nos amarra, é como uma atadura que não nos deixa caminhar, impede-nos de dar passos, principalmente naquilo que se refere à santidade. Precisamos nos lançar nos braços do Pai. Não podemos ter medo. Não seja escravo do seu próprio medo. Precisamos desta libertação. E Jesus faz uma pergunta para os discípulos, os apóstolos que estavam ali na sua barca. Nós estamos na barca de Jesus. Olha aqui a nossa barca. Estamos na barca. Ainda não tendes fé? Jesus faz essa pergunta. E olha que eles viram Jesus realizando milagres e proezas. Multiplicação do pão, dando a recuperação da vista, fazendo os paralíticos andar. Ainda não tendes fé? E essa palavra, essa interrogação deve nos questionar, porque se nós não temos fé, não conseguiremos esperar as demoras de Deus. Quando o vento soprar sobre a nossa barca, sobre a nossa vida, nós vamos perecer, porque não acreditamos de fato que Cristo pode fazer tudo, pode fazer nova todas as coisas. Eis que a fé é fundamento da nossa esperança. Eis que a nossa fé não pode ser mais uma fé infantil, deve ser uma fé madura, aprofundada a cada dia. Ainda que ela seja como um grãozinho de semente de mostarda, nós sabemos que vai produzir uma árvore muito grande. Por isso precisamos ter uma fé autêntica, não uma fé mística, mais no sentido de horóscopo e acreditar em qualquer coisa. Temos que acreditar em Deus, que tudo pode na nossa vida. Como está a sua fé? Você tem verdadeiramente fé em Deus? Aquilo que nós professamos no credo? Se não, nós somos chamados hoje a recobrar a nossa fé, a buscar mediante aquilo que nós temos como base, como sapato, a nossa catequese da igreja, a nossa catequese de casa, do lar, a fortalecer a nossa fé. E eles perguntam ainda para Jesus. Eles ainda questionam: quem é esse? Caminhando com Jesus, estando com Jesus, eles fazem essa pergunta: quem é esse que o mar e o vento obedecem? Quem é esse? Se nós não soubermos quem é Jesus, estamos fritos. E qualquer caminho vai bastar para nós. Precisamos ter conhecimento de quem é Jesus. Uma outra passagem na Sagrada Escritura, Jesus começa a andar no meio do povo e começa a fazer pergunta: vocês, o que dizem de mim? O que estão dizendo de mim? Hoje, nós muitas das vezes, meio que por causa do WhatsApp, Facebook, né? Estamos preocupados com a nossa imagem.
Não é que Jesus estava preocupado com a sua imagem, mas ele queria saber se aquelas pessoas que estavam com ele tinham conhecimento de verdade de quem ele era. Estão dizendo por aí que eu sou. O que vocês acham? O que estão falando de mim? Para vocês aí, para geral, né? Jesus falando assim, para geral, povão. Quem sou eu para vocês? Depois eles respondem: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, alguns dizem que é algum dos profetas. E Jesus vai mais a fundo. Pergunta para um. Agora a pergunta não é mais no plural. Agora a pergunta é no singular, é pessoal. Pedro. E hoje, Jesus pergunta para você em particular. Pergunta para você em particular. Jesus perguntou para Pedro: Pedro, quem sou eu para você? Jesus pergunta para você hoje, para você em particular: quem sou eu para você? Quem sou eu para você? Coloque o seu nome e permita que Jesus te questione e te pergunte. João, Maria, Wagner, Tiago, Pedro, Carlos, Fabiana, Mateus, Francisca. Quem sou eu para você? Perguntou para Pedro. E Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, um Deus que tudo pode. E Jesus disse: não foi a carne nem o homem que te revelou isso, mas sim o meu Pai que estás nos céus. Que nós possamos dar respostas à nossa fé. Ninguém consegue dar aquilo que não tem. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Então nós temos que estudar. Catecismo da Igreja, Sagrada Escritura, os documentos da Igreja, ser um homem e mulher de intimidade com Cristo, para conhecer a Cristo. E conhecendo a Cristo, aí pode vir o vento, pode vir a tempestade, a barca não vai afundar. Queridos, às vezes na nossa vida parece que Deus não ouve, parece que Deus não está atento. Mas gostaria de te dizer que ainda que o tempo esteja nublado, ainda que o tempo esteja chuvoso aqui, ainda que nós não conseguimos ver o sol, em algum lugar o sol está presente. Cristo é o nosso sol. Cristo é a luz do mundo. No fim do túnel existe sempre a luz. Por isso creiamos: ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda assim vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E São Paulo nos diz: quem é que pode nos separar do amor de Deus? As tribulações, as angústias, o sofrimento, a morte? Nada. Nada nos pode separar do amor de Deus. Por isso
é importante o nosso conhecimento. Por isso é importante a amizade que o Senhor nos convida com Ele. Hoje, Jesus chama os apóstolos para ir para a margem, chama para ir para o outro lado. Se nós estávamos caminhando por um lado, somos chamados agora a caminhar para outro lado com Cristo. O que era velho ficou para trás. Eis que faço nova todas as coisas, como dentro de um baú, nós conseguimos tirar coisas novas e velhas, mas que possamos ser homens e mulheres renovados em Cristo. Peçamos hoje essa graça para cada um de nós, de estar com Cristo, de perceber Cristo através da nossa fé, de saber que ainda que venham as tribulações, porque hoje o inimigo tem investido fortemente na família e na igreja. Ideologia de gênero, você pode fazer aquilo que você quiser, você é aquilo que você quiser ser. Casamento é sorte, a loteria, já está ultrapassado. O inimigo tem investido e nós temos que lutar. Por isso hoje, peçamos essa graça de estarmos com Cristo e perceber a sua presença na nossa vida, ainda que passemos por dificuldades. Ele não nos abandona. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem o nome é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Clame esse nome tem poder sobre a sua vida. Queridos jovens do João, que Deus vos faça permanecer no seu amor, que vocês possam perseverar a cada dia. Saibam que a igreja está com vocês, vocês não estão desamparados. Quando vocês estiverem passando por momentos difíceis, lembre sempre daquela experiência que vocês tiveram no João e não queiram ir para outro caminho. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creio nasceu da Virgem Maria, apareceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, aqui reunidos para recordar os benefícios de nosso Deus, roguemos que Ele inspire os nossos pedidos para que possa atender às nossas súplicas. Nossa resposta: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pela Santa Igreja, barca dos apóstolos, sacudida pelos ventos, para que o Senhor desperte a sua fé e dissipe todos os seus temores, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor.
pelo mundo afligido por males sem conta, para que descubra em Jesus, Filho de Deus, o profeta que renova a vida dos homens. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos navegantes e pescadores em perigo, para que a presença invisível de Jesus acalme as tempestades e tormentas. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que estão ao serviço do próximo, para que nem o fracasso, nem a incompreensão os façam desistir de seus propósitos. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos membros da nossa comunidade, para que a palavra e o pão do céu, que Deus nos dá, nos tornem novas criaturas. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos participantes do cursilho masculino, para que no retorno às suas casas sejam fiéis ao que aprenderam. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos os nossos irmãos que estão em casa, nos assistindo pela internet, que Deus possa lhes conceder todas as graças e bênçãos dos céus. Rezemos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pela perseverança do João, de todos os jovens, a fim de que eles possam ser testemunhas na sua casa, na escola, na faculdade, no trabalho. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Possam agradar-vos, ó Deus, as preces de vossa Igreja, para que recebamos por vossa misericórdia o que por nossos méritos não ousamos esperar. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oferecia